Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós celebramos já a liturgia do segundo domingo da Páscoa. E quando celebramos o segundo domingo da Páscoa, sempre celebramos o domingo da Divina Misericórdia, reconhecendo por tudo que nós começamos a celebrar e viver desde lá da quarta-feira de cinzas, com toda a intensidade, os compromissos da quaresma. Depois da quaresma, toda a intensidade desses 7 dias que foram a Semana Santa, agora iniciando o chamado Tempo Pascal, onde nós podemos ver através da Sagrada Escritura tudo aquilo que aconteceu. Mas Jesus diz para nós ao vencer a morte: "Vocês passarão por esta porta, mas não permanecerão mortos." E a palavra de Deus nos diz isso. Aquele que crê no Cristo morrerá, mas morrendo, crendo no Cristo, ressuscitará, crendo na ressurreição de nosso Senhor Jesus. Então, aqui nós encontramos já de forma muito concreta o rosto misericordioso de Deus, a misericórdia de Deus que nos alcança, né? Dizendo para cada um de nós: olha, lá no começo eu criei tudo de forma maravilhosa. E criei o homem e criei a mulher, e tudo que eu fiz dei ao homem e à mulher para que cuidassem. Mas o homem e a mulher me desobedeceram, e por causa da sua desobediência a humanidade se perdeu. Agora eu chamei uma outra mulher, chamada Maria, e trouxe para vocês um homem chamado Jesus, Deus conosco, Emanuel.
onde, por meio desses dois, a graça que se perdeu lá com Adão e Eva, como diz São Paulo, superabundou em Maria e em Jesus. Então agora, na liberdade que vocês têm, na liberdade que eu lhes dei, vocês podem escolher ou vir para estar comigo ou ir para ficar com o capeta. Porque para onde vamos depende do que fazemos com a nossa vida a partir da liberdade que Deus nos deu. E aí nós ouvimos esta mensagem do Evangelho, onde transcorridos 8 dias, como diz São João na narração, Jesus chega num lugar onde estavam os apóstolos, Nossa Senhora, aquelas mulheres que o acompanharam, e ele faz questão de dizer que estava tudo fechado, janelas fechadas, portas fechadas, e eles com medo, e Jesus entrou. Por que essa afirmação do evangelista? Para dizer que após esse processo de morte e a ressurreição, Jesus está vivo, muito mais vivo do que muitos de nós. Mas o corpo que Jesus traz consigo não é este corpo, matéria que nós trazemos conosco, porque esse ainda se corrompe. E esse, quando nós morremos, ele fica, a terra come, os vermes comem como nos comerão. Após a ressurreição, o Senhor adquire um corpo glorioso, que também nós vamos adquirir quando morrermos e ressuscitarmos. Então, ao entrar num lugar onde estava tudo fechado, não é que Jesus era um fantasma, porque nós sabemos que fantasmas não... Deus está vendo você falando que fantasma não existe, depois ficando com medo de passar no cemitério na sexta-feira à meia-noite, viu? Fantasmas não existe mesmo. Isso também a palavra de Deus nos diz uma outra passagem, aquela de Lázaro. Não tem como ninguém fazer nada por você, meu filho, porque entre aqueles que estão vivos e estão mortos existe um abismo. Então, Jesus não é um fantasma que está no meio deles, mas é o Cristo ressuscitado, que está ali para dar a eles uma missão. O Evangelho tem alguns detalhes ali que a gente precisa prestar atenção. Para dar a eles uma missão. Primeiro, perder o medo. Porque quem vai continuar a missão agora, que Jesus iniciou, é quem? Os apóstolos. Mas se eles ficarem morrendo de medo de serem presos e mortos também, trancafiados dentro de uma casa, quem que vai anunciar Deus para as pessoas? Quem vai continuar a missão que Jesus começou? Então, Jesus se faz presente ali para tirar o medo deles, para mostrar que ele está vivo, venceu a morte e estará com eles. E dar uma missão para eles. Aqui nós encontramos o segundo caminho onde a misericórdia de Deus nos alcança. Jesus dá uma missão para os apóstolos. E essa missão que ele dá para os apóstolos é ministrar um sacramento. Quem sabe qual sacramento que o Evangelho fala? Sacramento da confissão. Confissão. Os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados que não forem perdoados não serão perdoados. Outra passagem dá essa autoridade a Pedro, dizendo: tudo que ligares na terra será ligado no céu, não ligares na terra não será ligado com o céu. Naquele momento, Jesus está dando aos apóstolos a missão de ir e, dentre outras coisas que fazem parte da sua missão, viver, levar, conceder o sacramento da confissão, que todos nós recebemos quando sentimos que estamos precisando. Ora, e o que o sacramento da confissão faz conosco? Traz para nós a misericórdia de Deus. Quando você chega na frente do padre, você diz: Padre, pequei, me perdoa. Reza o ato de contrição e começa a confessar os seus pecados. O padre te ouve. Depois de te ouvir, vai te absolver e vai te dar a penitência. Você vai cumprir a sua penitência e naquele momento você fica em estado de graça. Tem alguns que ainda dizem: tirei um peso das minhas costas. E jogou tudo nas costas do pobre coitado do padre. Fica até arriado quando sai da... dia que foi aquela confissão de 24 horas para o Senhor aqui no
no Luanda, quando terminei, fiquei 4 horas ali no sábado, fiquei de 8 da manhã até 12h30, 4h30, atendendo confissão. Quando eu saí dali, eu estava até encurvado de tanta coisa ruim de vocês. É pesado. É pesado. Uma pessoa que chega, meu amigo, um amigo seu, nossos amigos, quando chega, estou precisando tanto desabafar, conversar com você, falar sobre não sei o que lá, você pode me ouvir? A pessoa senta do seu lado e vai falando. Quando termina de falar, está ótimo, mas você está carregado. Um amigo que você parou para ouvir o seu amigo conversando com você os seus problemas. Imagina um padre. Ontem foi sexta? Ontem, atendendo confissão na Vila Tanque. Eu devo ter atendido ali acho que foi 10 pessoas, mas parece que eu tinha atendido 60. De tão pesado que foi aquele atendimento. É difícil, mas é a missão que Jesus está dando ali para os apóstolos e que deu para nós. E que é a nossa. Nossa, quem? Nós, padres, bispos, o Papa, nós que atendemos confissão. Por quê? Porque a partir desse sacramento, esse estado de graça, essa paz que nos alcança, porque o Padre também se confessa, todos nós, essa paz que nós alcançamos quando nós depositamos ali no confessionário nossos pecados, é a misericórdia de Deus que nos alcançou. É Deus dizendo, meu filho, minha filha, pelo seu arrependimento, vá em paz que os teus pecados estão perdoados. Então Jesus ressuscita, aparece no meio deles para tirar o medo e dar a eles uma missão. E dentre a sua missão, uma das coisas é continuar fazendo com que a misericórdia de Deus continue alcançando os filhos teus. Ocorre que o ser humano é um bicho complicado. Onde juntou 2, 3, o ser humano não presta, viu? Nós somos coitados de Deus. Não presta. O homem caminhou mais ou menos 3 anos com Jesus. E não somente mas 10, né? 11 com Tomé, porque Judas tinha se matado. 10. Os apóstolos, mais as mulheres que estavam ali, olha, Tomé, o Senhor está vivo, ressuscitou, e Ele apareceu aqui no meio de nós. Que? Eu não acredito. Eu só acredito vendo. Mas tomou uma lapada de Jesus. Tomé, você não acredita? Olha minhas mãos. Olha meu lado. Toca. E não sejas incrédulo, mas fiel. Toma, receba. Tomou uma lapada de Jesus. Porque ele caminhou mais ou menos 3 anos com Jesus e tudo que está acontecendo, Jesus diz que ia acontecer. E quando está acontecendo, ele diz, eu não acredito, eu só acredito se eu ver. Tem uma outra passagem que ele vai dizer, se eu ver tocar. O mal do brasileiro. Que vê pegando nas coisas, né? Então, depois que ele vê, toca em Jesus e que recebe essa lapada de Jesus, meu Senhor e meu Deus, você acreditou porque você está vendo? Felizes aqueles que acreditaram sem terem visto. Tomé, toma mais uma. Ou seja, meus queridos, nesse processo todo, onde nós nos inserimos? Porque aqui nós estamos falando de algo que aconteceu há mais de 2000 anos. Jesus morreu e ressuscitou. E está no meio de nós. E o que ele pediu aos apóstolos, pediu aos discípulos, também deu missão para eles, que é missão também para cada um de nós. Onde você está? Ali, ouvindo esse evangelho, ali naquele lugar fechado, trancado, com medo também, porque hoje também tem muitas pessoas que têm medo de anunciar a palavra de Deus, tem medo de falar algumas coisas, eu não vou falar isso porque o governo proíbe, isso agora não pode ser dito, essas coisas não pode falar, tem que ser desse jeito. Deixa de pregar o evangelho com medo das críticas, do que vão falar, do que vão fazer. Então deixa de anunciar a palavra como deveria. Ora, aquele que se propõe a falar,
fala em nome de Deus, para um público que é de Deus e não seu. Então, se Deus manda falar, tem que falar. Medo das autoridades. Ora, talvez você, em algum momento da sua vida, ou talvez você esteja vivendo isso. Eu tenho medo de pegar o evangelho lá na celebração, fazer uma homilia. Eu tenho medo de pegar um evangelho lá, conduzir uma celebração. Eu tenho medo de fazer isso na igreja, eu tenho medo de fazer aquilo, tenho medo disso aquilo, tenho medo. Você vai caminhar com medo até quando? Até Jesus ou Deus chegar e te dar uma lapada também, como fez com Tomé? Porque o Senhor nos prepara. E cada um de nós que já recebeu, por exemplo, o sacramento da crisma, quem aqui já é crismado? Levanta a mão, por favor. A igreja toda. Nenhum de vocês pode dizer, eu não consigo. Você consegue vir aqui fazer essa homilia do jeito que eu estou fazendo, sim ou não? Eu ouvi um sim bem forte ali, mas eu ouvi um não também desse lado aqui. Por que não? O mesmo Espírito Santo que está em mim está em você. A mesma crisma que eu recebi, você recebeu. É o mesmo sacramento, é o mesmo Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que Jesus soprou sobre eles, o Evangelho está dizendo. E eles receberam o Espírito Santo para perder o medo e sair de dentro daquela casa e anunciar o Santo que você recebeu no dia da sua crisma, que eu recebi, todos nós. Por que você tem medo? Talvez você não fale da forma como eu estou fazendo, porque cada um tem o seu dom, o seu jeito, sua particularidade. Deus, entre aspas, se utiliza desse nosso jeito para fazer os seus dons serem colocados em prática. Mas você pode falar. Você consegue aqui na celebração da palavra pegar o evangelho ali, interpretar e fazer homilia aqui na frente, sim ou não? Pode ser que suas pernas fiquem tremendo, que você tenha piriri, que sua mão comece a suar, que você comece a suar. Pode ser, por nervosismo, pode ser. Mas que você consegue, você consegue. Se você se entregar, se jogar nas mãos de Deus e falar, Deus, estou aqui, conduza-me. Mas pode ter certeza que você vai fazer uma homilia muito melhor do que eu. Tem muita gente, muitos de vocês, já vi isso muito. Como padre só passei por 2 paróquias, mas como seminarista e diácono passei por um monte. Inclusive por essa daqui quando era seminarista. E vi muitos fiéis leigos que não tem nem a 3ª série, que pega a Sagrada Escritura, lê e faz uma homilia muito melhor do que nós padres que estudamos 2 faculdades. Como explicar isso? Uma pessoa que não tem nem 3ª série, fazendo homilia melhor do que um padre que tem 2 faculdades. Espírito Santo de Deus. Então, todos são capazes, mas existem no meio de nós, no cristianismo, no catolicismo, aqueles que só acreditam vendo. Olha, mas tem algumas pessoas em nosso meio que são carne de pescoço, e talvez você seja um. Deus está operando um milagre nesta comunidade. Está levantando uma pessoa que estava doente, estava acamada. Está dando emprego a pessoa que há anos não estava desempregada. Está levantando uma pessoa que estava entrevada. Aí vem um enviado do encardido. Mas será que foi Deus mesmo? Acho que não, bobo. Será que foi? A gente está no encontro, a pessoa pede o microfone, eu quero dar um testemunho, vem aqui na frente e diz, eu estava no hospital desenganado, eu estava com câncer, eu estava com AIDS, eu estava com doença, não sei o quê, doença sem cura, mas eu rezei, eu me apeguei a Nossa Senhora de Lourdes, eu rezei a Divina Misericórdia, eu confiei em Deus, e Deus me curou, e meus exames não mostram nada, e eu estou aqui testemunhando que eu estou curado. Aí o outro no banco, será mesmo? Ainda cutuca do lado ali, lá menina, lá, será que é verdade? Como Tomé, eu não acredito. Eu só acredito vendo. Então tem alguns em nosso meio que Jesus pode aparecer na sua frente, a pessoa não vai acreditar. Será que é mesmo? Pode vir Deus, não vai acreditar. Como tantas coisas que estão acontecendo nos nossos dias, que foi predito, que foi anunciado pelos profetas, por Jesus, Nossa Senhora, pelos santos, que estão acontecendo, e muitos que se dizem cristãos, católicos, que rezam, tementes a Deus,
eu não acredito. Isso é da natureza, isso é do ser humano. Eu não acredito. Então, ao ouvirmos esta mensagem, celebrarmos desse dia, nós precisamos refletir onde nós nos inserimos em toda essa história. Nós somos aqueles que estão medrosos, trancafiados, com medo de falar a palavra de Deus, anunciar. Nós somos como Tomé, que não acredita nas coisas de Deus, as coisas acontecendo à nossa volta, seu irmão alcançando graça, as coisas dando certo na sua família, as coisas acontecendo ao seu redor e você descrente, desacreditando. Onde nós nos inserimos? Porque é somente crendo que nós conseguiremos alcançar a misericórdia de Deus. Que aqui aconteceu e o que o Senhor está derramando sobre nós, nesse quadro reproduzido, nos alcança, mas somente fará efeito em nós se nós acreditarmos. Porque é acreditando que nós nos abrimos, e quando nós nos abrimos que a graça de Deus chega e Deus opera o milagre, faz a obra na nossa vida. Ao celebrarmos um domingo tão importante na liturgia da nossa igreja e na nossa fé, e ouvindo esta mensagem do Evangelho, Jesus vindo e se colocando presente em nosso meio, agora ressuscitado, possamos crer na ressurreição do Senhor e encorajados por Ele, fortalecidos, se tirar todo o medo, toda a dificuldade de anúncio da palavra, seja pela palavra ou pela vida, pela prática, e possamos crer mais nas coisas de Deus, para sermos mais fiéis às coisas de Deus e vivermos mais conforme o Senhor pede e deseja de cada um de nós. Deus abençoe, de modo especial, esta comunidade, os paroquianos desta paróquia, para que então possam, entendendo isso, colocar em prática. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.